Olá, tudo bem com você? Hoje, no nosso núcleo de gramática, nós vamos dar introdução ao estudo do substantivo. Você sabe o que é um substantivo? Todas as coisas, todas as pessoas, os lugares, os sentimentos, nós, através da nossa linguagem, começamos a dar nomes. Nós atribuímos nomes, nós, seres humanos, atribuímos nomes a tudo aquilo que existe ou a tudo aquilo que é produto da nossa imaginação. A todas as coisas nós atribuímos um nome. Então, em língua portuguesa, o nome dessas coisas nós dizemos que é um substantivo. Então, um substantivo é aquela classe de palavras que dá nome aos seres. Esses seres podem ser pessoas, lugares, ações, sentimentos, objetos. Então, substantivo é aquela classe de palavra que dá nome. Nós, seres humanos, através da nossa linguagem, costumamos dar nomes a tudo, né? Tudo que conhecemos. E esses nomes, então, são dentro do estudo da gramática que a gente chama de substantivo. Agora, o que é mais importante a gente começar agora a entender é que qual é a classificação desses substantivos? Como é que eu posso pegar um substantivo e classificar ele e entender quais são as características importantes dele? A gente pode classificar um substantivo através de 4 grupos de ideias diferentes, né? Um substantivo ele pode ser simples ou composto. Ele pode ser próprio ou comum. Ele pode ser concreto ou abstrato. Ou ele pode ser primitivo ou derivado. São dessas 4 formas que a gente classifica um substantivo para entender qual é a essência dele, qual é o grupo a qual ele pertence. Nós vamos falar de cada uma dessas classificações com um pouco mais de detalhes. O substantivo também, você tem que entender que ele é uma palavra que sofre flexão. A flexão dos substantivos nós vamos ver um pouquinho em outras videoaulas ainda essa semana. Mas o substantivo ele pode sofrer flexão de número, o substantivo ele pode ser plural ou ele pode ser singular, ele pode sofrer flexão de gênero, masculino ou feminino, ele pode sofrer flexão de grau, aumentativo ou diminutivo. Depois a gente vai detalhar um pouco melhor isso. Hoje vamos focar na classificação. A classificação do substantivo que pode ser simples ou composto, próprio ou comum, concreto ou abstrato, primitivo ou derivado. Substantivo concreto ou abstrato. Vamos começar a definir o que é um substantivo abstrato, porque a partir dele eu consigo definir um concreto com mais facilidade. Substantivo abstrato é aquele substantivo que não tem existência própria, que é um substantivo que, para ele existir, ele depende de outro substantivo ou de outro ser para ele ter existência. Ele não tem existência em si, ele só existe em outro ser. Por exemplo, os sentimentos. Os sentimentos eles só existem nos outros seres. Os sentimentos eles não existem em si próprio, eles não existem sozinhos, eles não existem, eles não têm existência própria. Então, quando eu falo felicidade,
A felicidade é um nome. A felicidade. Felicidade é um substantivo, é o nome que eu dou para um sentimento. Só que eu digo que a felicidade é um substantivo abstrato. Por quê? A felicidade, ela existe nas pessoas, ela existe nos outros seres. Percebe que então para a felicidade existir, ela tem que estar dentro de um outro substantivo, que é o concreto. O substantivo concreto é aquele que existe em si. Ele não existe em outro ser, ele existe em si próprio, ele tem existência própria. Então, na hora que eu falo uma casa é um substantivo concreto, é algo que existe em si, ela não existe em outro ser. Né? Ela é produzida por um homem e tudo mais, mas ela tem existência própria. Né? O lápis é um substantivo concreto. Por quê? Porque ele existe em si. Ele existe em si. Né? Agora, na hora que eu falo a beleza é uma qualidade. A beleza é um substantivo, a beleza. Só que a beleza ela só tem existência num outro substantivo, ela não existe sozinha. A beleza é algo que nós atribuímos a algum objeto, ou alguma pessoa, ou alguma ideia. Então, por isso que nós falamos que a beleza, a felicidade, a ética, a coragem são substantivos abstratos. O amor ele não existe sozinho em si. Ele existe nas pessoas, ele existe nos seres. Ele está dentro, é como se estivesse dentro dos seres. Isso é o substantivo abstrato. Depende de outro ser. Por exemplo, a fome. A fome existe em outro ser. Então, substantivo abstrato. Agora, aqueles substantivos que têm existência em si, como por exemplo a casa, lápis, o Joãozinho, a Maria, esses são substantivos concretos. Agora, na hora que eu falo Deus, fada, lobisomem e assim vai, são substantivos concretos também. Aí você fala, nossa, Deus é um substantivo concreto? É um substantivo concreto, não é abstrato. Fada é concreto também. Porque eles são representações humanas, eles existem em si. Eles não existem em outro substantivo. Eles têm existência própria, eles são representações humanas. A gente convenciona então que eles são substantivos concretos. Então esquece aquela ideia de que substantivo concreto é aquilo que eu posso tocar. Não necessariamente. Você não pode tocar uma fada. Você não pode tocar um duende. Você não pode tocar o saci, porque são substantivos concretos, tudo bem, mas eles não são tangíveis. Então é aí que tem uma pequena classificaçãozinha dentro dos concretos. Existem os concretos que são tangíveis. Tangível é aquilo que eu posso tocar, tangível. E aqueles substantivos concretos, ou seja, que têm existência própria, mas que eu não posso tocar, que são intangíveis. Ok? Ficou claro isso? É bem tranquilo, né? É bem tranquilo. Quando você parte do abstrato, você já consegue definir o concreto. Vamos para a próxima classificação. A próxima classificação é substantivo comum e próprio. O substantivo também pode ser comum ou pode ser próprio. O substantivo comum. Substantivo comum é aquele que fala que é o nome de um grupo de seres, né? De um grupo de seres, ou seja, seres da mesma espécie. Por exemplo, escola. Escola, você está falando de escola no geral, né? Das escolas. Quando você falar escola, você não tem uma escola
específica ali que você está falando. Você está falando de escola, país. Está falando de país. Pessoas. São substantivos, então, que são comuns, né? São substantivos comuns. Já o substantivo próprio ele está falando de um ser específico. Ele não está falando de um grupo de seres. Ele está tratando de um ser específico. Então, quando eu falo João, Maria, Brasil, não estou falando de qualquer país, estou falando do Brasil, INSS, não estou falando de qualquer órgão público, não estou falando órgão público. Órgão público, então, é um substantivo comum. Agora, na hora que eu falo INSS, eu estou falando de um órgão público específico. E assim vai. Primeira observação que você tem que ter. Parece simples? É simples. Parece fácil distinguir um substantivo comum de um substantivo próprio? Sim, só que na prova ele não vai dar uma coisa tão clara assim para você. Na prova, para você conseguir distinguir um substantivo comum de um substantivo próprio, você tem que analisar o contexto. Você tem que olhar pelo contexto. Existem palavras que, dependendo do contexto, são substantivos comuns, e se o contexto mudar, são substantivos próprios. Quer ver? Eu vou dar um exemplo. Imagina essas duas frases aqui. Então vamos lá, tem as duas frases. A primeira ele fala assim: o leão é um animal carnívoro. E na segunda ele fala: o leão foi um grande goleiro da seleção. No primeiro caso, o leão, que é o nosso substantivo, ele está falando do leão como um todo, dos seres da mesma espécie, leão. Então todo leão é carnívoro. Então quando ele fala o leão é um animal carnívoro, ele está falando que esse leão aqui é um substantivo comum. É comum a um grupo de animais. Agora, na segunda frase, ele fala assim: o leão foi um grande goleiro da seleção. Ele está falando do mesmo leão que é carnívoro lá da selva e tudo mais? Não. Ele está falando do leão goleiro da seleção, de um leão específico. Para quem conhece de futebol, é o Emerson Leão. Aqui, então, ele está tratando de algo próprio. Ele não está tratando de um grupo de seres, ele está tratando do leão, ex-goleiro e ex-técnico da seleção. Então, aqui, a palavra leão não é um substantivo comum, é um substantivo próprio. Então, perceba que o contexto onde o substantivo está inserido diz para nós se é um substantivo comum ou se é um substantivo próprio. É assim que vai cair em prova. Tudo bem? Próxima classificação: simples ou composto. Substantivo simples é aquele que tem um único núcleo da palavra. Então, na hora que eu falo lá de novo, o José, o Brasil, a flor, são todos substantivos simples, porque vêm de um único núcleo. Pássaro, e assim vai. São substantivos simples, têm um único núcleo. Agora, o composto, substantivo composto, ele já tem mais de um núcleo, ele tem 2 ou mais núcleos. É o caso do guarda-chuva, o guarda-roupa, o beija-flor, a aguardente. Então, são substantivos compostos, tem mais de um núcleo. Né? Substantivos simples têm um núcleo só. Só que é bem tranquilo. Depois o que cai em prova sobre isso daqui é a flexão de número, né? O plural do substantivo composto. Isso é o que mais cai em prova e a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Vamos continuar aqui, o substantivo primitivo e o substantivo derivado.
Vamos começar pelo derivado, né? Derivado. Porque se a gente definir o derivado, a gente chega então no primitivo. O derivado é aquele substantivo que nasce de um substantivo primitivo. Então, ele nasce de um primitivo. Por exemplo, na hora que eu falo a palavra livraria. Livraria é um substantivo derivado ou é um substantivo primitivo? É derivado, porque se você pensar livraria, é uma palavra que vem de livro. Então, livro é o meu substantivo primitivo que deu origem ao substantivo livraria, que é um substantivo derivado. Ele derivou do meu substantivo primitivo. A palavra pedreira é um substantivo derivado, porque pedreira vem de pedra. Pedra é o meu substantivo primitivo. Pedreira é o meu substantivo derivado. Pronto. Já deu para entender qual que é a diferença de um substantivo primitivo e de um substantivo derivado. O primitivo é aquele que dá a origem às palavras, é aquele que está na essência das palavras derivadas. E derivado é aquele que vem do primitivo. Então, esse daqui dá origem aos derivados. Né? Então, aqui você tem o livro, você tem pedra, e assim vai. Tudo bem? Ficou tranquilo? Os substantivos coletivos, aí eu coloquei uma tabelinha, porque existem vários, existem alguns que são mais comuns, que a gente já está acostumado desde criança a estudar, e outros são menos comuns. Mas o que é um substantivo coletivo? É aquele que dá nome a um grupo maior de substantivos menores. Então, por exemplo, você lembra lá, ó, abelhas. Qual que é o coletivo de abelhas? É o enxame. Qual que é o coletivo de livro? Biblioteca. É onde eu tenho um monte de livros, um grupo imenso de livros. Biblioteca. Lobo, alcateia. Um monte de lobos reunidos é uma alcateia. De peixe, você lembra? Cardume. Você tem um cardume de peixes. Um coletivo de pessoas. Multidão. E assim vai. Essa tabelinha aqui você encontra com facilidade aí na internet, mas também é uma outra forma de classificar um substantivo. O substantivo ele também pode ser um coletivo. É uma palavra que designa um grupo mais extenso de seres. Tudo bem? Gente, se gostou desse vídeo, dá um joinha, inscreva-se no nosso canal para seguir, para acompanhar os próximos vídeos que eu vou postando aí. Coloca esse vídeo nos favoritos para que no futuro a gente faça uma revisão. E espero que tenha ajudado, espero que tenha entendido. Na próxima videoaula a gente começa a falar das flexões dos substantivos. Um forte abraço!